nós te louvamos nessa manhã, te exaltamos como Rei das nossas vidas, como Rei desse lugar. Te convidamos a ceia aqui em meio aos louvores da sua igreja. Como nós precisamos da tua presença manifesta. Enquanto nós te adoramos, tenha liberdade para falar aos corações, para ministrar. Se entrou alguém com algum peso, com alguma situação, o Senhor possa ir ao encontro de cada necessidade, em nome de Jesus. Toma esse culto como um trono, como um altar de adoração ao teu nome, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és bom, e nós te convidamos, vem neste lugar, vem neste lugar com a tua glória, com a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu reinas aqui, Senhor. Tu és o primeiro aqui, Jesus. Tu és o primeiro aqui, Jesus. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, ser achado nele, e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
Deixa fluir o rio. Deixa fluir o rio de Deus. Yeshua. Yeshua. Não pare, Yeshua. Você pode declarar que o seu amado, o mais lindo entre milhares. Meu amado é. Aumente a sua voz. Contemple o que o Senhor é para você. Diga, meu amado. Senhor, não há outro como tu. Não há outro mais lindo, mais precioso, mais adorado. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos nesta manhã. Nós te veneramos. Nós edificamos um altar de adoração ao Senhor. Reina, Senhor, que as nossas vozes formem um altar. Vem e reina, vem e reina, vem e reina sobre as nossas vidas. Vem e reina, amado da minha alma, porque tu és o mais belo, o mais precioso, tu és o meu preferido, o meu amado. Eu quero te entronizar, ó Pai, eu quero te exaltar, oh milhares. Se você precisa de um milagre essa manhã, eu gostaria que você levantasse a sua mão ainda nesse ambiente. Nós vamos orar por você. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e a nossa fé não permite que nós levantemos as nossas mãos. Mas talvez você tenha um milagre, um sonho, um projeto.
Não deixe colocar na mão do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Eu quero orar isso. Talvez você precise de uma cura, de um milagre financeiro, ou talvez você tenha tido um sonho nesses dias, ter uma casa, um carro, ou de vencer e romper coisas interiores, talvez perdoar alguém, uma mágoa, uma ira, tem tido dificuldade, sabe, esse é o momento que nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele que peleja por mim e por você, creia nisso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada situação, que cada irmão, cada irmã possa estar passando. Senhor, talvez irmãos não tenham mais sonho de ter um casamento restaurado, transformado, mas nós queremos declarar, vai operando, Senhor. Talvez tenha algum irmão aqui, irmã que tem irmãos, filhos, ou marido que ainda é viciado no álcool, nas drogas, e já tem desistido. Nós declaramos, toca, Senhor, opera o seu milagre, libera em nome de Jesus. Nós declaramos o teu agir, o seu agir sobrenatural na vida de cada irmão, cada irmã. Senhor, talvez tenha alguém aqui que tem sofrido em relação ao emprego, o emprego não tem sido suficiente para pagar as contas, e Senhor, tem angustiado meu irmão e minha irmã, por isso nós declaramos promoções sendo liberados, novos trabalhos sendo liberados em nome de Jesus, toda angústia, toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus, que meus irmãos possam ser vitoriosos nesses dias em nome de Jesus. Senhor, tem alguém que está lutando, talvez com doenças, e nós declaramos, seja liberto do medicamento, seja liberto daquilo que rouba, do roubador que tenta através da saúde tirar a prosperidade dos meus irmãos, e nós declaramos, caia por terra em nome de Jesus, seja liberado em nome de Jesus. Nós declaramos nesses dias o milagre, a tua provisão, a tua graça, ó Deus, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quantos já foram abençoados até aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos ao momento da palavra de Deus. É um momento de muita expectativa, que o Espírito Santo realmente fale conosco nessa manhã. Você deve estar se perguntando que decoração é essa, né? Eu acho que a maioria sabe, na terça-feira nós teremos um poderoso evento aqui com as crianças, tá bom? E se você ainda não inscreveu o seu filho, ainda dá tempo, ainda temos vagas, tá bom? Então, não deixe de inscrever o seu filho, que vai ser uma tarde aqui abençoada aqui com o Senhor. E hoje, no final do culto, a gente vai fazer aqui um esquenta das crianças, né? Eu nem combinei com as tias do Pasquides, nem com as crianças, mas eu vou chamar as crianças aqui no final para a gente cantar aqui para Jesus, juntos aqui. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Lucas 1, 66. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Está aqui na tela também. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Amém? Feche os seus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor de estarmos juntos nessa manhã, na Tua presença. E como nós precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos, fala conosco, Senhor. Que nós possamos ter o coração como terra boa para receber a semente poderosa da Sua palavra, a qual vai germinar e dar muitos frutos, Senhor. Prepara o nosso coração, que Teu Espírito Santo possa confirmar esta mensagem no coração de cada pessoa que está assistindo pela internet também. Que a Tua glória venha sobre as nossas vidas, sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós lemos um texto aqui, Lucas 1,66, e tem uma frase aqui, uma pergunta: o que vai ser
este menino. Esse menino da história é João Batista. João Batista foi um profeta escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. De maneira que, durante 400 anos, se você olhar a história bíblica, durante 400 anos não houve profeta em Israel. É o chamado período interbíblico, ou intertestamentário, né? O silêncio profético, e até aparecer o João o Batista, né? O último profeta havia sido Malaquias, e após 400 anos surgiu João Batista. E a história de João Batista é incrível. Seus pais eram Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote no templo. Isabel, curiosidade, era prima de Maria, que veio a ser a mãe de Jesus. Uma família judia, temente a Deus, sem filhos. Isabel era estéril. E o anúncio do nascimento de João Batista foi algo assim fantástico, né? Certo dia, Zacarias estava servindo lá no templo, nas suas funções sacerdotais, e ele recebe a visita de um anjo. E o anjo fala: Zacarias, você vai ter um filho, você vai colocar o nome nele de João, ele vai ser um grande profeta, ele não vai beber vinho, nenhuma bebida forte, e o seu filho será cheio do Espírito Santo, ele irá adiante do Senhor na mesma unção do profeta Elias. Lembra que há 400 anos não havia profeta em Israel, eles apenas ouviam falar das histórias dos profetas, Isaías, Eliseu, o próprio Elias, e Zacarias recebe a notícia de que o seu filho será um grande profeta, do mesmo quilate do tão lembrado Elias, da história que os pais contavam sobre Elias. E Zacarias, ele literalmente ficou espantado: como pode, eu sou velho, minha mulher é estéril. E resumindo a história, Deus fez Zacarias ficar mudo até o nascimento do seu filho. Então, Isabel engravida, né, ela fica grávida, e interessante que depois que passam 5 a 6 meses, o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, aparece para quem? Para Maria, e anuncia que ela ficaria grávida. Ela fala: mas eu nunca conheci homem nenhum. Gabriel responde: o Espírito Santo virá sobre você, porque não há nada que seja impossível para Deus. E o anjo fala: inclusive Maria, sabe a sua prima Isabel, tida como estéril, ela está esperando um filho. E Maria, após ouvir, né, essa informação ali do anjo, né, e ela fala: seja feita conforme a sua vontade, Senhor. Ela sai correndo e vai visitar a sua prima Isabel. Quando ela chega lá, Zacarias deitado no sofá lá, mudo, né? Isabel lá dentro fazendo um almoço, alguma coisa assim. E Maria chega: Shalom, família, né? Como diz a Joelma, paz, igreja. E no instante em que Isabel ouve a voz de Maria, João, que estava na barriga, ele dá um pulo. Isabel fica cheia do Espírito Santo. E o tempo passou, João Batista nasceu, e no 8º dia foram circuncidar o menino. Qual vai ser o nome? Nessa hora vem todo mundo, vem os tios, vem os parentes, dando palpite, né? Chegaram a uma conclusão: vamos chamar de Zacarias Júnior, mesmo nome do pai. E de forma sobrenatural, Isabel, que não sabia da história do anjo, porque como é que Zacarias ia contar se ele estava mudo? Isabel levanta: não, o nome dele vai ser João. Aí os familiares falam assim: mas como assim? Nós não temos nenhum parente que chama João, né? Vamos falar com Zacarias. Zacarias lá sentado na cadeira, só que mudo. Fizeram o sinal para ele. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. Vamos ler esse texto aqui, Lucas 1, 62. Está aqui na tela para você acompanhar também. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente
Sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então a notícia correu, né? As pessoas queriam saber mais daquela novidade tão incrível. E João Batista, ele cumpriu o seu chamado. Ele de fato veio preparar o caminho do Senhor. A Bíblia diz que João Batista, ele veio aterrar os vales. O que são vales? Vales fala sobre comodismo, religiosidade, desânimo, falta de comunhão, divisão, mágoa, contendas. E João veio aterrar os vales. João veio também aplanar os montes. Montes falam de soberba, de orgulho, de altivez. Montes que impedem a passagem do Senhor. E João Batista tinha uma palavra dura. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então era que ele chamava o povo de raça de víboras. João Batista, ele confrontou o rei Herodes, denunciando o seu pecado. Inclusive João pagou com a vida devido a tal ousadia. Ele não se conformava, né, com o presente século. Ele foi fiel ao seu chamado. Um homem realmente fora da curva, que vivia no deserto, vestia de pele de animais, comia mel e gafanhoto, mas multidões o seguiam, multidões vinham até ele, e ele batizava milhares de pessoas no Rio Jordão. Mas uma coisa ele deixava claro: está vindo alguém que é maior do que eu, alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Convém que ele cresça e eu diminua. E tem mais: eu batizo com água, e aquele que está vindo batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus aparece, João Batista é o primeiro: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista batizou Jesus, não que ele quisesse, mas Jesus que pediu. João Batista até relutou, mas Jesus insistiu. E quando Jesus é batizado ali no Rio Jordão, quando ele sai da água, os céus se abrem sobre ele, e uma pomba representando o Espírito Santo pousa no ombro de Jesus. Eu acho tremenda essa passagem. Eu entendo aqui, né, considero como um selo no ministério de João Batista, e ali começava o ministério de Jesus. Queridos, quero dizer uma coisa aqui para nós. Eu sou o primeiro a receber essa mensagem. Nós não somos obra do acaso. Você pode estar se perguntando: onde que eu quero chegar com essa história? Nós não somos obra do acaso. Deus enviou cada pessoa nesta terra com uma missão. Primeiro, que Deus fez cada pessoa de forma especial e única. Ele respeita o desenho que Ele mesmo fez de cada pessoa para estabelecer uma identidade, um destino e um propósito. Que propósito é esse? Em primeiro lugar, de sermos a imagem de Deus, de promover a glória de Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus. E nós poderíamos encerrar a mensagem aqui e trazer uma reflexão sobre identidade, sobre o destino, sobre o propósito. Se nós temos cumprido o nosso propósito na terra, nós precisamos avaliar isto. E eu sei que o Espírito Santo talvez tenha falado já com você, esteja falando, e glória a Deus por isso. Quem tem ouvidos, ouça. Que você possa realmente orar ao Senhor: Pai, me ajuda a encontrar o meu propósito, como João Batista recebeu dele e cumpriu. Me ajuda a cumprir o seu propósito para mim. Então a gente poderia fazer uma reflexão sobre isso e orar. E eu quero voltar nesse ponto ainda, mas, queridos, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos na véspera do Dia das Crianças. Terça-feira, como eu disse, teremos aqui um evento memorável com eles. E a partir de agora, eu quero falar aos pais. Quem aqui é pai?
Quem são os pais? Levante a mão bem alto. Tem bastante pais. Quem não é pai ainda, vai ser, em nome de Jesus. Então, cada criança, queridos, possui, da parte do Senhor, uma identidade, um destino e um propósito. E de forma muito sábia, Deus fez a família para afirmar a identidade do menino e da menina e apontar o seu devido propósito. Nasceu lá o filho de Zacarias e Isabel. Todo mundo veio opinar. Como é que vai chamar? O que ele vai ser? O que ele vai fazer? Quem responderá a essa pergunta? Papai Zacarias. Pode não parecer, mas o pai está on, né? Como diz aí a brincadeira. Papai Zacarias está on. Um pai campeão que nos ensina como criar um filho à imagem de Deus. As pessoas perguntam, a sociedade pergunta, o que vai ser esse menino? É o tema da mensagem de hoje, é essa. O que vai ser esse menino? A escola pergunta, a internet pergunta, os parentes perguntam. Deus fez o pai e a mãe para responder esta pergunta. As pessoas tentaram decidir, né, sobre a vida do seu filho. Zacarias se levantou na hora, até deixou de ser mudo, e não somente deu o nome, porque tem pai que só dá o nome e some, até rimou. Zacarias deu o nome, Zacarias orou a Deus, Zacarias profetizou na vida do seu filho. Amém? Quantos estão entendendo? Vamos continuar lendo aqui Lucas 1:76 agora. Essa história é muito boa, você pode ler na sua casa, todo o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, é tremenda a história de João Batista. Lucas 1, a partir do 76. Aqui é Zacarias orando. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar a seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Queridos, os pais possuem, vocês sabem disso, uma responsabilidade muito grande, muito mais hoje. Deus tem um projeto para cada criança. Amém? Você crê assim também? E o diabo, sabendo disso, ele vai tentar imprimir um projeto falso, queridos. Hoje em dia, as crianças estão, assim, absurdamente expostas, desde cedo, a muita informação. Informação boa? Tem. Informação ruim? Tem também, e aos montes. Os exemplos vocês conhecem, não precisa ir muito longe. Tem tanta informação imprópria inseridas dentro de um desenho, por exemplo. Um desenho aparentemente inocente e tem alguma coisa lá plantada. Você já viu muita história sobre isso? E uma dica é: sempre assistam juntos um desenho antes de deixar o seu filho assistir, por exemplo. Antes que eles assistam sozinhos, né? Aliás, tem um desenho, queridos, que os adolescentes gostam muito, e as crianças também, que é uma febre. Eu não vou citar o nome, para não dizer que estou fazendo caça às bruxas, né? Se você quiser saber quem é esse desenho, me procure depois que eu falo o nome. Mas é um determinado anime japonês muito popular. Queridos, e uma percepção particular minha, eu sempre achei aquele desenho bastante sombrio, bastante pesado, e eu nunca deixei o João assistir aquele desenho, e eu nem conhecia a história, e eu fui ler a história do personagem. Gente, é algo muito complicado, para não dizer maligno. Mas você pode dizer, mas é ficção. Queridos, mas uma ficção que remete ao mundo espiritual, uma ficção que vai confundir a mente das crianças, uma ficção que talvez esteja interferindo no propósito das crianças, queridos.
criança vem para a igreja, passa 1 hora, 1 hora e meia sendo ministrada, volta para casa, fica o dia inteiro mergulhada num mundo sombrio de demônios, um mundo maligno que mexe com a mente deles. É preciso sondar o que os nossos filhos estão vendo. Amém, queridos? Tem um exemplo bem recente agora, uma série na Netflix, que não é para criança, é uma série baseada num jogo, é bastante visual, né? Chama atenção, e a história é de um jogo baseado em brincadeiras infantis, olha a estratégia, e as pessoas que perdem no jogo, elas são na hora, elas morrem na hora e de forma violenta. A indicação está lá, 16 anos acima, programa para adultos. O problema é que tem crianças assistindo. A Mônica dos Céus colocou no Facebook dela, alunos dela de 7 e 8 anos contando em detalhes o que acontece nessa série. Queridos, o assunto é sério, muito sério. Outra coisa são os jogos de videogame. Eu não sou contra os jogos de videogame, mas nós precisamos falar de duas coisas. Primeira, a exposição excessiva, tanto à internet quanto aos jogos. É preciso de um limite. E número 2, talvez o seu filho esteja exposto a jogos impróprios para a idade dele, com violência, com sensualidade, por exemplo. Amém, queridos? Se você não ensinar o seu filho, a internet vai ensinar, a rua vai ensinar, os amigos vão ensinar, ele vai chegar em casa do nada falando palavrão. Os pais precisam ficar atentos e afirmar sempre a identidade deles. Ele vai chegar da escola e falar o seguinte: pai, fulano falou que eu sou tal coisa. Filho, você não é isso. O pai é que vai dizer quem você é. E há poder nas palavras, queridos. Uma coisa importante são as palavras que nós declaramos na vida deles. Então, use a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar os seus filhos. Jamais digam palavras de derrota, de maldição. Escolha transmitir bênção. Infelizmente, existem pais que amaldiçoam seus filhos. Seu burro, seu imprestável, seu danadinho. Danado significa estragado, condenado ao inferno. Coitado, coitado vem de coito. Não faça isso. Ao contrário, filho, você é uma bênção. Filho, você é precioso. Filho, você é um vencedor. Mesmo quando o filho está agindo mal, nós podemos e devemos ter uma atitude positiva. Filho, você está agindo mal, mas você não é assim. Você é uma bênção. Ame o seu filho e diga com atitudes e com palavras também. Queridos, todo dia, todos os dias, mais de uma vez, eu falo para o meu filho: eu te amo, filho. E ele responde: também te amo, pai. Deixando ele na escola: te amo, filho. Também te amo, pai. Quando ele vai dormir: te amo, filho. Também te amo, pai. Isso é tão importante. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Transmita vida, transmita bênção, transmita virtude do Senhor. Lucas 1:80, nós lemos: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Nós nos preocupamos com tantas questões secundárias e terciárias. O mais importante é fortalecer no espírito. E quem fortalece o espírito dos filhos? Os pais. Então essa é a primeira atitude de um pai campeão, né? Fortalecer o espírito do filho. E uma coisa importante: proteger o destino profético na vida deles.
Quando abençoamos os nossos filhos, estamos protegendo o seu destino profético. Zacarias fez justamente isso. Ele orou pelo seu filho e ele profetizou na vida do seu filho. Importante, ouçam a voz do Espírito Santo, né? Não precisa ficar mudo como Zacarias. Ouça o anjo. Eu gosto de pensar nos pais terrenos de Jesus, né? Maria e José foram os pais humanos do Senhor e eles foram usados de muitas maneiras, mas chama a atenção a sensibilidade à voz de Deus. Havia um decreto que ameaçava o destino profético de Jesus. Todas as crianças, 2 anos para baixo, deveriam ser eliminadas. José e Maria obedeceram à voz do anjo e fugiram com Jesus para o Egito. É só um exemplo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. E mais do que isso, queridos, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada pai e de cada mãe, em nome de Jesus. E fala conosco, dá direção, dá palavras, para que possamos guardar a vida dos nossos filhos, para que possamos levar cada um a cumprir o propósito que Deus tem para eles, em nome de Jesus. Já pensaram na responsabilidade de José, o carpinteiro, ter que disciplinar o filho de Deus? Ter que ensinar o filho de Deus? Jesus era uma criança como outra qualquer, precisava ser ensinada no caminho. Ensine, queridos, ensine o seu filho como se ele fosse o filho de Deus, e ele é. Como se ele tivesse uma obra importante para realizar, e ele tem. Amém, queridos? Ensine pelo exemplo, inclusive. Todos os dias, na sua casa, tem um show. O show que papai e mamãe dão diariamente. Os espectadores estão lá, todos os dias, todos os meses, todos os anos, vendo, sendo modelados por aquela apresentação. Que responsabilidade a nossa. E nós não ensinamos só com as palavras, ensinamos com aquilo que somos. Eu estou pregando para mim, amém, querido? Sou o primeiro a receber essa mensagem. Zacarias era irrepreensível. Nossa vida como pai e mãe aponta para a identidade dos nossos filhos. Jesus falava, eu me santifico por eles, no caso os discípulos, né? Da mesma forma, devemos nos santificar pelos nossos filhos. Irrepreensível não é aquele que nunca erra, mas o que se arrepende e muda. Amém? Então aproveite cada oportunidade para ministrar na vida deles. Eu gosto muito de um texto que está em Deuteronômio 6, 7 a 9. Vamos ler aqui na tela para ir mais rápido. Diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Está falando sobre ensinar a palavra de Deus para os filhos. Seja um sacerdote na vida deles. Zacarias era um sacerdote. Todo pai, toda mãe, né? Todo pai é chamado a ser um sacerdote. E a mãe uma sacerdotisa na vida dos filhos. O que fazia um sacerdote? Oferecia incenso, figura das nossas orações. Isso aponta para o nosso estilo de vida. Seus filhos sabem quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia. O seu tempo sozinho com Deus aponta para uma vida de sacerdote. Se santifique pelos seus filhos. Ser santo é ser separado para um propósito. Eu falei aqui alguns domingos sobre justificação, que nós somos justificados por Deus. Na justificação, nós não participamos do processo. É pela graça, nós somos justificados. Agora, santificação, nós participamos muito do processo, nos esforçando
para nos santificar, e você está transmitindo esse modelo. Pastor Eibe conta uma história, né? Ele conta várias histórias do pai dele, pastor Melvin, que ele buscava ser um modelo em tudo para os seus filhos, modelo de integridade. Ele conta uma história que eles estavam viajando, passava no posto para abastecer, colocava gasolina e ia embora. Aí andava 50 quilômetros, pastor Melvin virava para a esposa: Catarina, eu paguei o frentista? Não sei, eu fui no banheiro, tá, mas você sempre paga. Eu não tenho certeza, vou voltar. Ele voltava 50 quilômetros para perguntar para o frentista: eu paguei a gasolina? Pagou, claro, o senhor pagou. Aí ele continuava novamente a sua viagem. Queridos, os filhos estão olhando para nós. Os filhos estão olhando para os pais e para as mães, como, né, nós, os casais, né, os pais, nos relacionamos, como um trata o outro. E João, ele é incrível, sabe, querido? Se a gente estiver conversando, falando um pouco mais alto, ele já chama a nossa atenção. Porque ele sabe que se nós estivermos em paz, ele está em paz também. Amém, queridos? Porque eles estão assistindo. E eu quero partir aqui para o encerramento, queridos. Vou compartilhar alguns textos aqui, como orar pelos nossos filhos. Vou colocar aqui alguns aspectos aqui. Tem muitos outros, né? Mas eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, para não se desviarem. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Mais um texto, Salmo 119, 9 a 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então você pode usar esses textos aqui para afirmar a identidade, para que ele não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus. Jeremias 32, 40, tem mais um aqui. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Agora, para que eles sejam sábios, Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Mais um texto, Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Podemos orar a mesma coisa sobre a vida dos filhos. Lucas 1,80, né? Nós já lemos aqui mais de uma vez. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Amém? Para que eles sejam sábios. Agora, para que eles tenham boas influências. 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Agora, para guardá-los da violência. Salmo 121, 7 a 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, ore isso na vida deles, para que eles sejam bem-sucedidos. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Queridos, nesse
feriado das crianças, dia das crianças, mais do que presentes, eles precisam de presença. Amém, Dinho? Eles precisam de presença. Amém, Joildo? Eles precisam de limites seguros. Eles precisam de oração, de palavra de afirmação. Eles precisam, como flecha, serem lançados para o alvo. Eu falo por mim, queridos, eu só tenho um filho. Então eu preciso caprichar nessa flecha. Amém? Não na minha força, mas na força de Deus. Amém, queridos? Eu quero nesse momento, queridos, orar, em especial, pelos filhos. Talvez você tenha sido marcado negativamente na sua infância. Você não foi protegido pelos seus pais. Não foram devidamente lançados para o alvo pelos seus pais. Talvez você até cresceu sem um pai. Você possa colocar a mão no seu coração e tenha esta convicção de que você tem um pai, sim, um pai celestial, que te ama. Você tem o Espírito Santo que preenche toda eventual lacuna deixada pelos seus pais. Talvez você nem conheceu o seu pai porque ele foi embora. Não deu nem o nome, né? Como nós falamos aqui no início. Ele simplesmente sumiu. Deus é o seu pai. A Bíblia diz que Deus faz que o órfão viva em família. E esse pai, ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele tem um propósito para você. E ele te plantou numa família espiritual para você receber proteção e para ser lançado para o seu destino profético. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, eu oro nesse momento por esses irmãos que foram marcados ainda na infância, que não foram protegidos, que não foram lançados para o alvo, que cresceram sem a presença de um pai presente. Que eles recebam hoje a tua paternidade, que eles recebam hoje o teu Espírito Santo, que eles recebam o cuidado do Senhor através da igreja, e eles sejam protegidos, sejam lançados para o alvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca agora cada filho que viveu esse contexto e derrama da tua bênção, Senhor. A bênção do Senhor seja sobre cada um, em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento sobre os casais que não têm filhos e querem ter filhos. Você que está assistindo pela internet, se este é o seu caso, receba a unção de paternidade, a unção de fertilidade em nome de Jesus. Se há alguém aqui que deseja engravidar, receba a unção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora quero orar pelos pais. Pode permanecer no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui na frente. Pai, nosso Pai celestial, eu oro nessa manhã sobre cada pai, sobre cada mãe, que o Senhor possa visitar cada um agora com sabedoria, com graça, para ouvir os seus filhos, para ensinar os seus filhos, para orar pelos seus filhos, para profetizar sobre a vida deles, para abençoar cada um deles. Aqueles que ainda não pai, mas serão, que ainda não são pais, mas serão, recebam essa mesma unção em nome de Jesus. Eu quero declarar que os nossos filhos conhecerão e amarão o Senhor. Nossos filhos serão profetas do Senhor nessa geração, e eles cumprirão o seu destino profético. Eles serão as vozes que se levantarão para preparar o caminho do Senhor, para aterrar os vales, para aplanar os montes. Eles serão separados com um propósito, Senhor, em nome de Jesus, e cumprirão o seu destino profético até o final.
Nossos filhos serão o bom perfume de Cristo, para perfumar as nações, para perfumar os lugares que eles passarem, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria chamar agora as crianças, todas elas aqui na frente, aqui em cima. Cadê as crianças? Vem aqui. Os adolescentes também, pode vir, os adolescentes, crianças, em nome de Jesus, vem aqui. Pode ficar desse lado também, todo lugar. Vamos já fazer um esquenta aqui da terça-feira. Amém? Amém, igreja? Pode vir todo mundo. Para que entre o Rei, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, que eles tenham uma semana de bênçãos, em nome de Jesus.